eu sou a Shirley Lima e tenho a honra de apresentar a Ana Paula, que está como gerente de produtos de automação comercial da Dimep, mãe da Sara e do Theo, amante de tecnologia, inspiradora. Ela desafia as pessoas à sua volta a se desenvolver como profissionais de inovação, formada em gestão de tecnologia pela Unip, com pós-graduação em gestão e gerenciamento de projetos e diversos cursos do segmento. A Ana tem mais de 15 anos de experiência e vivência no mercado, passando por desenvolvimento de software, gestão de projetos e agora atuando como liderança comercial. Ana, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de ter você aqui comigo nesse painel que vai falar de equidade de gêneros no mercado corporativo. Xi, obrigada, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu confesso que eu estou nervosa, mas eu sei que é sempre super positivo esses momentos, essa troca, essas trocas, né, essa pauta super importante que nós vamos tratar aqui hoje, e que a gente possa falar um pouco sobre o nosso espaço e as nossas conquistas, né? Então, eu dando continuidade aqui, eu quero apresentar para vocês a Shirley, que é a mãe do JP, marqueteira de profissão e de coração, atuando como gerente de produtos de software na Dimep, focada na diversidade e na inclusão. Ela busca fortalecer e aumentar fielmente a presença das mulheres no mercado corporativo e em todos os espaços, formada em marketing, gestão de produtos pela FGV e com mais de 20 anos de atuação no mercado corporativo. Então, Shir, bora lá falar de equidade de gêneros, porque, afinal, é por esse motivo que nós estamos aqui hoje, né? Olha, você me apresentou, até me senti alguém. Show, Ana. Para começar, eu gostaria que a gente falasse de dados, porque a gente está num momento de entrosamento, a gente está bem feliz e contente pelo momento, pela oportunidade, mas a gente vai falar de um assunto muito sério e que tem muito dado, muito número por trás disso. Então, para começar, Ana, para discutir isso e como isso impacta a nossa vida, o que você nos traz de estatística das mulheres no mercado e, na sua visão, como está essa distribuição? Eu também considero bacana você trazer o recorte de mulheres na liderança de varejo, que é o setor que você tem uma vasta experiência. Xi, numa visão geral, a gente sabe que tem muita mulher trabalhando, tem muita mulher no mercado, tem muita mulher fazendo coisas incríveis, né? E hoje, falando em números, nós somos a maioria nos bancos escolares, inclusive, né, em curso de graduação, mas ainda a gente continua sendo a minoria no mercado de trabalho de uma forma geral, né? E quando a gente começa a olhar para os cargos de liderança, a nossa representatividade é ainda menor, né? Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia, né, da FGV, aponta que a porcentagem de brasileiras à procura de vagas de emprego, né, de uma posição, de uma recolocação em 2021, ela chegou num percentual de 16%, né, o que equivale aí 7 milhões de pessoas, né? E no ano passado, esse mesmo índice ele teve dentro da economia, ele teve um percentual de 13%, né? E nesse mesmo estudo, né, a pesquisadora Janaína Feijó, ela mostra que a taxa de inserção das brasileiras no mercado de trabalho atualmente está aí em torno de 51%, né? Se a gente for analisar, esse número, ele aponta uma tendência de queda, né? Então, em 2019, a gente teve a participação aí de 54%, e comparando com os homens, né, cujo esse percentual hoje é um pouco mais de 71%, as mulheres têm a presença de 20%, né, dentro do mercado de trabalho, inferior, né, tem 20%, quando a gente fala de 20%, é inferior aos homens, né, no mercado de trabalho, né. Outro levantamento importante revela que a presença feminina em postos de liderança no Brasil, ela sofreu uma pequena queda, né, que a gente pode dizer de 39% a 38%, né, embora essa redução ainda seja tímida, existe uma tendência
já ocorreu, né, uma tendência de alta nos últimos anos, né? Em 2019, se a gente for olhar, mulheres em cargos de gestão, ela correspondia a 25% dos profissionais, né? E a gente sabe que dentro das circunstâncias da pandemia, teve alguns aspectos que pesaram muito, né? E em muitos casos, as mulheres acabaram sobrecarregadas com as tarefas domésticas, os cuidados com o filho, a cobrança do trabalho, porque a gente sabe que nesse cenário do home, né, a gente teve que mostrar, né, muito mais trabalho, muito mais entrega, porque ainda existe aquele preconceito de quando a gente está no home, a gente trabalha menos, né? E a gente sabe que na prática, na verdade, a gente trabalha muito mais, né? A gente já acorda e vai dormir trabalhando, né? E então, e outro ponto que a gente pode relevar é o impacto do isolamento social, né, que a gente teve, esse distanciamento da nossa rede de apoio, né? A gente sabe que isso dificultou muito, né, os nossos afazeres e a nossa dedicação a procurar, a estudar, a procurar se capacitar e tudo mais, né? E se a gente for olhar também para a última pesquisa que a Cato fez, né, com mais de 10 mil profissionais, aponta que mulheres em cargos de liderança, ela recebe 23% a menos que o homem que atua na mesma posição que elas, né? E a gente sabe que essa tendência não é apenas brasileira, né? De acordo com alguns relatórios aí do Fórum Econômico, né, Mundial, ainda a gente vai precisar mais de 250 anos para que essa diferença econômica de gênero ela possa ser superada de forma mundial, né? Então, eu acho que a gente tem um bom caminho a ser trilhado aí, né? E diante desse cenário aí da equidade de gêneros, é um assunto que precisa estar em debate constante, né? Principalmente entre nós lideranças, né? Seja liderança feminina, liderança no geral, né? Para que a gente possa promover realmente as mudanças e as ações efetivas, né? Para essa mudança. Agora, falando da representatividade, né, no mundo que eu vivo, que é o varejo, ainda nós somos a minoria, né? E de acordo com uma pesquisa realizada pelo grupo de mulheres do varejo, né, o MDV, que é um grupo recente, né, aproximadamente metade dos profissionais dentro do mercado do varejo são mulheres, porém apenas só 16% ocupam cargos de liderança nesse setor, né? E um dos pilares, assim, se eu posso compartilhar com vocês, dentro desse grupo de mulheres do varejo, a gente tem 3 palavras que definem bem a nossa participação nesse setor, né? Que são elas, a inovação, a coragem e a determinação, né? A gente entende que assim a gente vai poder trabalhar mais a nossa presença e a nossa presença e ter notoriedade, né, em todas as funções dentro de uma empresa. Então, esses são os números que eu posso compartilhar com vocês no dia de hoje, tá? E, Xi, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, quais são os desafios enfrentados atualmente para a equidade de gênero no mercado de trabalho, no seu ponto de vista? O que você pode compartilhar com a gente nesse aspecto? Bom, Ana, obrigado, né, pelos dados, são números expressivos e importantes. E aí, quando a gente vai falar de desafio, eu costumo sempre pedir licença e informar que eu vou falar da minha ótica, né? Porque eu entendo que existem vários desafios, mas eu vou falar daqueles desafios que estão no meu dia a dia e que são desafios que me atravessam diretamente, e que eu acredito, também possam trazer consequência na vida de outras pessoas, né. Então, ao meu ver hoje, não só a questão de equidade de gênero, mas para nós mulheres, num contexto geral, um dos grandes desafios é a violência, né. Acho que a gente liga de um tempo para cá, a televisão, escuta o jornal, o que a gente mais vê são casos de violência contra as mulheres, né. Então, acho que para começar
a deixar a gente, de certa forma, segura para ir buscar melhores condições de trabalho, um dos principais e eu acho que o primeiro desafio que a gente precisa, superar é a violência, as agressões físicas e psicológicas que nós somos submetidas diariamente. O assédio, a falta de segurança no caminhar, no ir e vir, né. Haja vista os altos números de feminicídio, e tem dados do Observatório da Mulher contra a Violência do ano de 2021, que diz que a cada 7 horas, uma mulher é vítima de feminicídio. A chance de uma pessoa negra, como eu, ser assassinada aqui no Brasil é quase 3 vezes superior àquela de uma pessoa não negra. Esses dados fazem parte do Atlas da Violência de 2021. Sem falar que o Brasil segue liderando o ranking de países que mais matam LGBTQIA+, de acordo com o relatório de mortes violentas de LGBTQIA+, também do ano de 2021. O Brasil tem 17 milhões de pessoas com deficiência, segundo o IBGE, e o levantamento aponta que a inclusão, que apenas 28,3% dessas pessoas entre idade, de ocupação, idade de trabalhar, que seriam 14 anos ou mais, se posicionam como força de trabalho ativa. Essas informações fazem parte da Pesquisa Nacional de Saúde. Então a gente tem todo o desafio de considerar uma diversidade, uma inclusão para conseguir conquistar uma equidade, e depois a gente tem, né, tem uma bagagem de números que a gente precisa, regularizar, né, tem ali uma discrepância, e aí a gente vem para os desafios, que são da conscientização, né. Então a gente tem o desafio da mudança de pensamento, e de postura da sociedade, quando a gente fala sociedade, somos nós, em superar os estereótipos e as crenças do que é certo e adequado para a vida de uma mulher, isso na vida do trabalho, na vida social. Os processos de contratação que são excludentes e que julgam a maternidade, a dificuldade de desconstruir a forma de agir e pensar que traz o machismo em todas a sua em todo o seu contexto e que foram naturalizados ao longo desse período. A gente tem um preconceito velado, disfarçado de brincadeira, a gente tem um racismo estrutural, uma cobrança excessiva da sociedade para que nós mulheres sejamos perfeitas em tudo que a gente faz, existe uma régua que nos mede de uma maneira diferente. A falta de reconhecer as mulheres como pessoas de direito, como ter voz ativa para poder tomar decisões e fazer parte da estratégia, seja de um ambiente público-privado, seja de um governo, seja de, instituições, de ensino, enfim. Então a gente realmente tem esse desafio de sermos levadas e de mostrar credibilidade na nossa voz, no nosso intelecto. Eu vou eu considero que, a ausência de ações, né, aqui no mercado e também, na sociedade, no governo que nos lidera, de ações que visam reduzir o desnível sociocultural da população, principalmente da mulher e da mulher negra, principalmente, eu preciso fazer esse recorte, toda vez que eu falo de liderança feminina, eu falo de um contexto, e eu entendo que nós mulheres negras, a gente tem um desafio ainda maior, a gente tem um outro tipo de perspectiva que a gente precisa alcançar, além do respeito, da equidade, a gente precisa ser considerada no processo, porque hoje a gente não é considerado. O não incentivo para que as mulheres ocupem espaços que talvez lá na infância a gente não tenha sido instigadas a participar, a nos desenvolver. Eu entendo como desafio a falta de interesse das organizações e a falta de investimento em programas e iniciativas de inclusão que sejam realmente verdadeiras, que queiram de fato incluir e trazer, outros públicos para a mesa. A ausência de ações que visem construir relações mais humanizadas, né, quando a gente liga a TV, a gente vê notícias que a gente não entende que essas notícias e que essas ações foram praticadas por pessoas humanas, a gente fica estarrecido com o que está acontecendo. O negacionismo que permeia a nossa sociedade,
E aí, quando a gente fala de negacionismo, a gente tem o tal de somos todos iguais, não somos todos iguais, somos diferentes e precisamos de respeito, e precisamos de empatia, e precisamos, acima de tudo, que as nossas diferenças sejam relevantes e sejam consideradas sim, para que a gente possa fazer parte de um todo. Todas as vidas importam, que não é verdade, não é isso que mostra os índices de morte e violência. E aí eu vou trazer para você uma falta de empatia e a falta do autoquestionamento, para que a gente consiga trazer uma reeducação para a sociedade, partindo de uma perspectiva antirracista e antimachista. Então a gente tem realmente uma falta de interesse real em promover uma mudança, quando a gente está falando de equidade, quando a gente está falando de gênero, quando a gente está falando de diversidade, de inclusão, tá? Por isso que eu considero importante questionar se os ambientes em que nós estamos inseridos são verdadeiramente inclusivos e meritocráticos, não tratando todo mundo como igual, mas entendendo a necessidade específica de cada um, para que assim todos tenham a mesma oportunidade de trabalho, paridade salarial, processos de seleção e atração e promoção justos, né? Então, acho que é um evento de RH, é um evento para a gente extremamente importante. A gente sabe que está dividindo aqui o painel com vários especialistas e com várias pessoas que promovem transformação, e aí eu aproveito para deixar aqui um questionamento, né, para saber, assim, o que que nós, de verdade, que as organizações em que nós estamos inseridos hoje estão fazendo, para que a gente consiga mudar esse cenário, né, o que que a nossa organização, vem investindo para mudar essa realidade. Porque, assim, enquanto nós mudarmos, nos sentirmos mais segura, decidirmos enfrentar esses desafios, a gente de fato precisa que as organizações também comprem esse projeto, porque senão a gente vai continuar enfrentando obstáculos, mesmo que a gente mude a nossa postura. Então, acho que tem um desafio gigante, são muitos aspectos, que envolvem ali o nosso desenvolvimento e a nossa representatividade. Ô, Ana, acho que eu tenho que te perguntar agora, espera só um pouquinho, porque falei demais e os desafios me deixaram. Ana, só para eu trouxe um monte de contexto de desafios, acho que tem coisas que estão mais, longe, que precisam de um pouco mais de atenção, mas me fala também, de uma forma prática, daquilo que de repente está mais próximo da gente, está ali no nosso dia a dia, o que você considera, que a gente pode fazer para contornar, esses obstáculos e nos sobressair, né? Quais seriam as suas dicas e o que que você traria para a gente como, oportunidade de mudança real para começar a partir de agora? Shirley, mediante essa quantidade de desafios aí, a gente sabe que não é fácil essa quebra de paradigmas, né? Mas no meu ponto de vista, o primeiro ponto que a gente tem que ter de atenção é que essa mudança, ela tem que acontecer, ela precisa começar dentro da nossa casa, né? Com um trabalho de base, um trabalho de educação, enquanto mães, né, mães de meninas, mães de meninos, a gente tem que se lembrar que não adianta a gente só trabalhar o empoderamento da menina dentro de casa e esquecer dos nossos meninos, né? É importante que os nossos filhos, os meninos entendam que é papel de todos, né, dentro de um lar, dentro de um cenário, a colaboração na organização, na limpeza, no cuidado, né, que não é uma mera questão, eu estou te ajudando, não, isso é papel de todos, né, não é exclusivo da mulher, né, porque a gente sabe que por anos, né, isso, nós fomos, né, na verdade, nossa mãe, nossa avó, elas foram criadas nesse cenário, né, que alguns papéis eram só de mulheres e outros só de meninos, né, então é uma das coisas que a gente precisa começar a trabalhar dentro dos nossos lares, né, como você falou no início, eu tenho uma filha de 12 anos e um filho, e ele é apenas um bebê ainda, ele tem 4 anos, mas a gente já tem esse cuidado, né, de explicar, olha, você fez isso, tem que ajudar, tem que guardar, vamos descer com o lixo, ele vai ajudar a irmã para entender que isso também vai ser um papel para ele, essa colaboração é importante, né? E um outro ponto importante que a gente
precisa estar sempre atento, é a questão da busca, né, por mais igualdade salarial, né? É importante que a mulher se perceba tão capaz quanto os homens, e que essa verdade seja uma latência diária dentro do seu dia a dia, dentro da sua mente, né, que é direito nosso, né, receber o mesmo valor pelo trabalho desempenhado que o homem recebe, a mulher também tem que ter esse reconhecimento, essa valorização, né, e a gente não pode deixar que alguém se dê conta dessa diferença, que essa diferença existe, né? É preciso que a gente tenha aquele cuidado de ser mais decisivo, correr atrás mesmo, pedir aumento, mostrar os números e mostrar para quem está acima da gente que nós precisamos ser reconhecidas e valorizadas pela nossa competência, né? Pelo nosso trabalho, né? E outro ponto, até a gente comentou esses dias, né, um almoço aí, a questão de aumentar as nossas lideranças femininas, né, e acabar com essa ideia que para ser líder a gente precisa ter traços masculinos, né, é um dos paradigmas, assim, que eu acho que é o fundamental, que a gente precisa romper de uma vez por todas, né, que a gente vai chegar onde a gente quer, sendo mulher, feminina, usando salto alto, passando batom vermelho, usando os adereços, com cabelo diferente e tudo mais, e que para ser líder a gente não precisa ser aquele tipo de mulher que erga a voz, bate na mesa, chega chutando a porta, né, e tudo mais. Então, é preciso fazer com que as pessoas nos reconheçam e pela nossa competência profissional, que tudo isso tem a ver com a soma de conhecimento, né, e experiência e de personalidade, e não com o gênero, né. E outro ponto também é a questão de como nós somos vistas hoje dentro do mercado de trabalho, né? Como que a mulher hoje ela é enxergada como profissional, né? A gente sabe que a mulher ainda ela é muito cobrada pelos padrões estéticos. E com isso existe um certo preconceito de quando a gente alcança um cargo de liderança, né? Algumas pessoas imaginam que essa conquista ela se deu devido aos atributos físicos. E, na verdade, só foi a capacidade e a inteligência dela estar ali naquele momento, né? E é importante a gente não se restringir somente a esses papéis sociais criados aí no dia a dia, né? Onde costumam ditar que a mulher tem que cuidar dos filhos e o homem é o provedor do lar. É preciso que a gente acredite na capacidade feminina e que as empresas elas entendam que ainda as desvantagens de mulheres no mercado de trabalho, ela é superior a dos homens, né? É importante criar, como você falou, né, políticas, né, que incorporem, né, as mulheres dentro do cenário corporativo. E outro ponto que eu acho que é de grande importância é o apoio para outras mulheres, né? Esse apoio ele é importante e precisa ser mútuo, né? As mulheres precisam conquistar e continuar conquistando diariamente muitas coisas, mas que a gente deixe de lado os julgamentos, né, que por muitas vezes faz com que as mulheres desistam de procurar a realização dos seus sonhos, dos seus objetivos, né? A gente precisa ser realmente, como você diz, ser aquelas que apoiam as outras mulheres no dia a dia, né? Então, esses são os pontos que, com certeza, eu acredito que vai nos auxiliar a enfrentar todos esses desafios aí. Schiller, dando continuidade aqui, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Como que você vê que a gente pode continuar dando espaços e oportunidades para outras mulheres no nosso dia a dia? O que a gente pode fazer para melhorar esse cenário? Eu acho que é até uma resposta, uma pergunta complementar, né, à anterior. A gente até comentou, acho que num dia desses, que ter mulheres em posições de liderança é algo extremamente importante para outra mulher, obviamente.
que não existe uma sororidade seletiva e que existe sim as nossas diferenças, que nós somos mulheres, a gente tem, questões e temos projetos e temos interesses distintos, e que a gente tem que combinar a regra do jogo, que se a gente pelo menos não for jogar junto, que a gente não jogue com eles. Então, porque o tempo inteiro o sistema ele vai fazer isso, o nosso sistema ele tem uma estrutura, machista, né, então a gente tem toda uma questão, de regras e de padrões que foram criados, eh, desvalorizando a presença feminina, nos tirando de locais e de lugares, onde a gente teria que ter uma voz mais ativa. Então, sim, a gente precisa romper esse círculo e combinar a nossa regra do jogo, né. Então acho que isso é extremamente importante. E aí quando você fala de como dar espaços e oportunidades para outras mulheres, eu vou trazer essa responsabilidade para nós, que estamos aqui enquanto líderes, para todo mundo que está assistindo também enquanto líderes, que é começar pelo recrutamento e seleção. Por que não, num processo de recrutamento e seleção, a gente não abre um requisito dizendo: "Queremos mães, queremos mulheres, queremos negros". Qual o problema? Qual é o problema? Por que não? Qual será? Por que que a gente coloca requisitos que são excludentes, que afastam? Por que a gente pede um inglês fluente num ambiente onde a gente não vai falar? A gente pede competências técnicas das quais a gente não vai usar e a gente tira, afasta a possibilidade de a gente realizar aquilo que a gente tanto coloca no nosso discurso, que é a diversidade e a inclusão de maneira real. Então acho que para começar, a gente pode sim começar pelo requisito de contratação e falar o que de verdade a gente quer e o porquê a gente quer daquela maneira. Queremos mulheres, queremos pessoas, mulheres 50 a mais, por que não? Cadê aonde que está dizendo que a gente não pode colocar isso no requisito de contratação quando se abre uma vaga, quando se abre um processo de seleção, seja interno ou externo? Então eu acho que isso já é algo que a gente pode começar a se questionar, uma vez que a gente está falando tanto de diversidade, uma vez que a gente está falando tanto de equidade. E eu acho que também, uma outra coisa que ajuda a gente a dar espaços é o encorajamento. Ai, meu Deus, deu um trava-língua aqui. Encorajamento no dia a dia para que as mulheres participem dos processos de seleção, para que elas, de fato, se inscrevam, porque sim, existe uma questão de aquela régua que nos mede de maneira diferente e que a gente acredita que por não ter todas as competências e os requisitos a gente pode não ser aceito, mas o não a gente já tem, então sim, vamos nos inscrever. E aí a gente precisa, encorajar e também motivar outras mulheres a se inscreverem em vagas que elas consideram inalcançáveis, porque essas competências elas, nem sempre estão escritas num papel ali, acho que numa conversa, num processo de seleção, numa entrevista, é muito possível você saber que você é o seu currículo, né, tá ali na sua fala, no seu conhecimento, todas as suas qualidades, não num papel ele não traz tudo isso. E eu acho que a gente tem que criar sim e participar de grupos de afinidades, aquilo que eu falei, não precisamos ser, melhores amigas, não precisamos ter os mesmos objetivos e os mesmos sonhos, mas a gente tem metas e a gente precisa ser estratégicas. Então sim, a gente precisa ter grupos de afinidades para discutir como a gente vai hackear esse sistema e como a gente vai abrir espaços e fazer mais parte, das decisões de uma empresa, das decisões de uma comunidade, enfim. Então, grupos de afinidade, redes de apoio, que eu acho que é extremamente importante, se sentir num ambiente seguro para que alguns anseios, alguns medos, algumas dificuldades que todas nós enfrentamos, elas possam ser colocadas de uma maneira que a gente não se sinta julgada, que a gente não se sinta, vulnerável, mas que a gente coloque isso para fora, para que isso volte com um potencial diferente, né, para que a gente possa, entender e dar um caminho diferente. Às vezes, quando a gente está muito envolvido num problema, numa situação, a gente não enxerga alternativas, então ter uma rede de apoio faz muito sentido, criar essa rede de apoio, participar e ter grupos de mentorias, né. Tem mulheres que estão fazendo esse caminho, que trilharam esse caminho, que passaram por dificuldades muito maiores que existem hoje, e ouvi-las para a gente é essencial. Então participar de grupos de mentoria, nós também, enquanto liderança,
cobrarmos das empresas e das instituições que nós fazemos partes um investimento real, em iniciativas que promovam essa inclusão e, possuir metas corporativas, né, trazer para o propósito da empresa, para as diretrizes da empresas, ações e metas que comecem a ser medidas e ser verificadas, como números mesmo, assim como a gente faz com previsto versus realizado, como a gente faz com verba, como a gente faz com budget, como a gente faz com qualquer plano de ação, seja para vender um produto, para posicionar uma marca, a gente trazer isso realmente para um projeto para que a gente acompanhe, e avalie o resultado disso. Então essas seriam, acho que o que a gente pode fazer para começar a nossa parte, um movimento, não todos os desafios que a gente falou, a gente não vai conseguir superar, mas se a gente não começar, a gente pode escolher em não superar todos os desafios, ou começar a superar alguns, né, então acho que seriam essa questão. E aí, Ana, a gente está quase encerrando aqui, tem um pouquinho de tempo ali para encerrar, tem algumas questões que a gente precisa trazer, acho que é só contextualizar um pouquinho, o impacto, o porquê que essa falta de equidade, essa falta de presença e liderança feminina impacta, mas antes da gente fechar isso, eu queria, eu sei que existem muitas formas de obter informação, obter conhecimento, e eu queria que a gente pudesse, assim como a gente trouxe dicas, a gente trouxe como fazer, como criar um plano de ação, a quem procurar, que a gente realmente tem que, se incomodar para fazer alguma coisa, não esperar que isso caia do céu. Eu queria que você me falasse, porque eu sei que existe, e que você trouxesse pra gente dicas e sugestões para que a gente saia da nossa zona de conforto, né. E onde é que a gente consegue obter conhecimento para poder desbravar e entender que nós somos profissionais de qualidade, somos capazes. Então, fala pra gente quais são, dá dicas do que você leu, o que você viu, que te deu um estralo e que você acha que é muito importante compartilhar para outras mulheres. Shirley, falando ainda dentro do mundo do varejo, né? Recentemente eu assumi essa oportunidade da cadeira dentro de liderança, então eu precisei correr atrás de informações, e é aquilo que eu falei, hoje tudo você consegue na palma da mão, né? No celular, nos podcasts, lives, livros, né? Mas eu gosto bastante de livros, ler, né? É importante fazer as anotações. E um livro que tem me apoiado bastante nesse momento, para entender o cenário atual no qual eu estou inserida, né? É o Mulheres do Varejo, né? Esse livro, ele constrói a história do varejo no Brasil, e eu posso dizer que ele é quase uma bíblia de vivência, de práticas, de erros e acertos, né, ao longo da trajetória das mulheres que são destacadas desse livro, né? São mais de 50 mulheres, né? E esse livro, ele traz um olhar e a estratégia e lições ao longo da carreira de cada uma dessas mulheres destacadas, né? Que hoje atuam em importantes companhias, seja ela nacional ou multinacional, ou empresas próprias, né, mulheres empreendedoras, né, são renomadas executivas, professoras, palestrantes e por aí vai, sabe? E nesse livro a gente pode encontrar um verdadeiro panorama de como as peças se movem no tabuleiro do varejo, né? Como funcionam essas engrenagens, né? Dentro desse setor tão relevante que ainda tem um predomínio muito masculino, né? E eu posso dizer que, apesar de ser uma literatura específica, quando a gente escuta mulheres do varejo, mas eu não trabalho no varejo. Não, você pode não trabalhar, mas eu tenho certeza que você consome, né? Você utiliza muito hoje o e-commerce. Então, hoje, depois da pandemia, quase, assim, vamos dizer assim, que são poucas pessoas que vão efetivamente numa loja, prova a roupa, prova o calçado e tudo mais. Hoje tudo é movido pelo tal do e-commerce, e tudo isso envolve varejo. Então é uma literatura assim para todos os tipos de profissionais, de pessoas. É uma leitura bem
rica no conhecimento do varejo. Então, é uma das dicas que eu gostaria de deixar aqui para vocês, e eu tenho certeza que você também, né, com mais tempo de liderança, tem algumas dicas para nos passar aqui nesse dia tão importante, né? O que você compartilha? Eu sei que você gosta muito de podcasts, né? Mas qual o podcast do momento, assim, para você, ou que você já teve a oportunidade de ouvir e que trouxe grande conhecimento para a sua vida, para a sua carreira aí? Ó, eu preciso ler. Você falou esse livro, de verdade, em termos de conhecimento, a leitura é algo que eu acabei deixando um pouquinho e tá nas minhas metas desse ano ainda não cumpridas, retornar a ler, eu preciso ler. Mas quando eu falo de conteúdo, no meu para mim, assim, eu gosto muito de podcast, é verdade, caiu no meu gosto, então tem podcasts incríveis. E eu gosto muito de conteúdo que eu aprendo e me divirto ao mesmo tempo, né, e que expande a minha mente e a minha forma de pensar, e que muda a minha forma de agir. Então, eu trouxe uma lista aqui, vou passar por ela bem rápido, mas assim, O Amarelo é Tudo Pra Ontem, que é um documentário do Emicida, que passa no Netflix, é incrível, fala de toda a história racial, é muito importante pra gente ver. Meu filho já assistiu 3 vezes, ele acha super bacana. As Estrelas Além do Tempo, que mostra a trajetória e a transformação, e inovação de 3 mulheres negras. O livro Racismo Recreativo, do Adilson Moreira, mostra como a gente valida e naturaliza o racismo no nosso dia a dia. O filme Selma, Uma Luta pela Igualdade. Podcast eu tenho vários, mas o podcast do Mano a Mano, hoje, para mim, ele é, assim, uma quebra de paradigmas, é um podcast que me enriquece muito, e eu separei 2 episódios que são muito importantes, em especial da Glória Maria, que fala de uma mulher preta, numa emissora de predominância branca, uma elite predominante branca, e o episódio da Sueli Carneiro, que também é extremamente importante. O livro Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Ngozi, e o livro Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, né. Acho que tudo que envolve o meu conhecimento, tudo que eu me interesso muito, ele está embasado em gênero, em raça, em classe social. Eu sou muito atraída por esse conteúdo. E para falar um pouquinho, quando a gente fala de credibilidade da mulher, de como que a gente é enxergada no mercado de trabalho, o filme Sócio é um filme muito, eu não sei se é engraçado ou preocupante, mas que quando eu assisto ele, é um filme que não é tão novo, mas quando a gente assiste, a gente percebe algumas coisas atuais daquele filme. Então por isso que eu falo que eu não sei se é tão não sei se eu levo ele para o lado engraçado ou se eu levo ele para o lado preocupante, mas ele é um filme, eh, que me chama atenção. E eu sei que você também assistiu, né, me fala um pouquinho do que você assistiu. Não, a gente comentando, né, sobre essa questão da gente ter que mudar nosso perfil, a forma de agir no dia a dia, e você comentou desse filme, eu já tinha assistido há muito tempo atrás, como você falou, um filme antigo, mas não me lembrava, e aí eu fui assistir novamente para trazer, né, a minha memória, algumas coisas, né, para o nosso dia a dia, e de fato a gente não sabe se ele, hoje, olhando por uma outra ótica, se ele é algo que faz rir ou algo que nos faz pensar que a gente tem que transbordar o nosso copo, que hoje ele está meio cheio, né? Então, eu acho que eu vou continuar batalhando, lutando para que nós, enquanto mulheres, nós possamos ser reconhecidas pela nossa competência e a nossa inteligência, né? E não pelo nosso gênero, pela nossa a nossa parte física, né, nosso externo, né, então eu vou continuar sendo mulher que gosta de passar batom, de passar delineador, fazer aquele delineador, né, gatinho, né, que só minha filha sabe fazer, que eu não aprendi ainda, e vou continuar sendo a mulher competente, fazendo as entregas, fazendo o meu produto ser alavancado e ser o melhor do mercado, e o primeiro ali, né, então a minha competência, o meu valor está na minha inteligência e na minha competência técnica, né, não no externo. Então, esse filme nos faz pensar nisso, né? Faz com que a gente mude o nosso cenário, né? Então, foi bem bacana você ter relembrado pra gente, e eu gostei muito, e uma super dica. Bem legal. Tem na Netflix. Tem, né? Tem.
Legal, Ana. A gente está chegando para o fim, então acho que a gente falou muito da questão e a gente combinou esse jogo, né? Fazer é, uma trazer um roteiro que pudesse falar de desafio, de como superar, e aí a gente precisa trazer uma conclusão, porque a gente precisa mostrar o impacto, o que isso está impactando, o que isso traz de retorno negativo para as empresas quando elas não enxergam, como eles não colocam mulheres líderes em condição de igualdade com os homens na tomada de decisão. Então, eu acho que só por questões de inteligência, a gente já entende que se faz necessário faria sentido, né? Só por questões de inteligência já faz sentido ter mulher em posição de liderança. Isso para trazer uma diversidade de pensamento e proporcionar, desenvolver negócios muito mais viáveis e rentáveis que abranjam uma parcela maior da população. Hoje a gente vê e a gente encontra hoje no nosso dia a dia produtos e soluções que foram desenvolvidas de forma masculinizada, não pensando no nosso dia a dia, não pensando num todo, não pensando na vida de uma mulher. E aí a gente perde a chance, obviamente, de discutir nas mesas de planejamento, de decisão, cultura, legislação e todo o potencial econômico que a gente tem para criar e ganhar uma vantagem competitiva maior perante os nossos concorrentes. Então, acho que a falta de diversidade de pensamento de soluções é um dos maiores impactos, né? O que realmente nos distancia de sermos população, sociedade e empresa vencedora, que conquiste, que integre, que traga maior lucratividade, né? Uma vez que a gente acaba não olhando para uma parcela importante da população, ou não considerando eles no processo de criação. Existe um dado da McKinsey de 2020 que diz que um estudo feito, né, pela Diverse, a consultoria da McKinsey, comprovou que empresas que possuem uma igualdade de gênero tendem a ter 14% mais chances de superar a performance dos concorrentes. Então, assim, existem números que provam que quando a gente não tem essa diversidade, quando a gente não tem essa mulheres em posição de liderança, a gente começa a perder, e aí quem perde são as empresas que perdem dinheiro, simples assim. Ademais, outros estudos feitos comprovam que nós, mulheres, temos uma capacidade maior de se adaptar a mudanças, e mudanças tecnológicas, que são as mudanças que hoje estão vindo aí, dominando todo o mercado corporativo. Então, sim, a gente vai enfrentar uma série de mudanças, a gente já vem enfrentando isso, a pandemia acelerou um pouco a parte de inovação tecnológica e acesso à tecnologia, e as mulheres precisaram se reinventar de uma forma muito rápida. E aí, a gente não considerando as mulheres em cargos de liderança, a gente tende a perder isso, né? As empresas não olhando para isso, o mercado não olhando para isso, o governo não olhando para isso, a gente tende a perder essa fatia do mercado, a gente tende a perder dinheiro de fato, né? Eu acho que para concluir, o impacto socioeconômico é cultural no desenvolvimento das pessoas, no desenvolvimento das nossas crianças, no desenvolvimento dos nossos produtos. Então, só por uma questão de inteligência, a gente já precisaria agora parar tudo que a gente está fazendo, fazer um censo da nossa empresa, entender quantos cargos de lideranças a gente tem, quem está ocupando, por que não está ocupando, e criar um plano de ação para que a gente consiga, né, distribuir melhor esses cargos, né? Então, acho que seria essa a minha conclusão, e aí eu deixo para você fechar e depois eu volto para dar um tchau. Não, Shirley, eu compartilho dos mesmos pensamentos, né? E foi incrível hoje poder estar aqui com você e com todos vocês que estão nos ouvindo hoje, né? E poder entender que nós estamos aí no caminho certo, né? A gente tem trilhado um caminho difícil, mas a gente sabe que a gente tem semeado, né? Estamos plantando boas sementes para que realmente essa mudança possa acontecer, não
200 anos, né? Mas o mais rápido e mais urgente o possível, de forma gradual. Eu espero que daqui a alguns meses a gente possa olhar para aqueles números que nós iniciamos lá e ver realmente uma crescente, né? A gente sabe que não vai ser radical, né? É o sonho, né? Mas que a gente consiga ver a evolução desses números, né? E pode ter certeza que eu, enquanto mulher, líder, vou estar fazendo a minha parte, vou estar olhando mais, vou me policiar, porque às vezes no dia a dia a gente deixa passar alguns pontos, né? E não soma, né? Que não trazem benefícios para essa mudança, né? Então eu tenho me policiado diariamente, posso compartilhar com mulheres líderes dentro da companhia que nós atuamos hoje, né? Seja você e outras mais, a gente tem visto que isso tem avançado, e isso é muito legal ver, né? Então eu consigo enxergar um futuro aí, uma melhora. Gente, foi muito legal estar aqui com vocês hoje, e eu espero que a gente tenha, que eu, Ana, né, Ana Paula, tenha conseguido transmitir para vocês o sentimento de que essa mudança é necessária e ela é urgente, de todas as partes, de todas as pessoas. Shirley, muito obrigada, viu? É isso, nos siga para mais dicas. Obrigado, Ana, foi um prazer. Tchau, gente. Bye, bye.